Todos evitavam um cavalo porque o chamavam de amaldiçoado. Uma jovem, determinada a descobrir o porquê, decide salvar o cavalo. O que ela descobre deixa todos sem palavras. O cavalo era muito mais do que um simples animal. Antes de ouvir essa história emocionante, lembre-se de se inscrever no canal. O sol mal havia despontado no horizonte quando Marina acordou sobressaltada. Um sonho perturbador a deixara inquieta, mas os detalhes já se dissipavam de sua mente. Esfregando os olhos, a jovem de 23 anos olhou pela janela de seu quarto modesto, observando as ruas de pedra da pequena cidade de Vale das Sombras começarem a ganhar vida. Marina sempre fora diferente dos outros moradores. Enquanto a maioria evitava qualquer assunto relacionado ao sobrenatural, ela se sentia inexplicavelmente atraída pelos mistérios que pairavam sobre a cidade. Talvez fosse por isso que, naquela manhã, algo a impelia a sair mais cedo do que o habitual. Vestiu-se rapidamente, colocando uma calça jeans desbotada e uma camiseta simples. Seus longos cabelos castanhos foram presos em um rabo de cavalo desajeitado. Ao sair de casa, Marina sentiu o ar fresco da manhã acariciar seu rosto, trazendo consigo um pressentimento de que aquele dia seria diferente. Caminhando pelas ruas estreitas, ela notou os olhares desconfiados dos poucos moradores que já estavam de pé. Vale das Sombras era conhecida por seus segredos e superstições, e Marina, com sua curiosidade incontrolável, era vista como uma ameaça à tranquilidade artificial que todos se esforçavam para manter. Seus passos a levaram para fora dos limites da cidade, em direção a uma área que poucos se atreviam a explorar. Foi quando ouviu um som distante que fez seu coração acelerar. O relinchar angustiado de um cavalo. Sem hesitar, Marina correu em direção ao som. À medida que se aproximava, o cenário foi se revelando. Um velho celeiro abandonado, com tábuas podres e um telhado parcialmente desmoronado. O cheiro de mofo e abandono era sufocante. Parada diante da entrada do celeiro, Marina hesitou por um momento. As histórias que sua avó contava sobre o cavalo amaldiçoado ecoaram em sua mente. Diziam que era um animal misterioso, evitado por todos na cidade, embora ninguém soubesse exatamente o porquê. Respirando fundo, ela reuniu coragem e empurrou a porta enferrujada. O interior do celeiro estava mergulhado em penumbra, com feixes de luz penetrando pelas frestas do telhado. No canto mais afastado, amarrado por cordas grossas e desgastadas, estava um cavalo de pelagem negra como a noite. Seus olhos de um âmbar profundo fixaram-se em Marina com uma mistura de medo e súplica. "Meu Deus!" sussurrou Marina, aproximando-se lentamente. O animal recuou, as orelhas coladas para trás em sinal de desconfiança. Foi então que ela notou as marcas no corpo do cavalo. Cicatrizes antigas e feridas recentes cobriam sua pele, contando uma história silenciosa de abuso e negligência. Com o coração partido, Marina começou a falar suavemente. "Está tudo bem, garoto. Não vou machucar você." Ela estendeu a mão, deixando que o cavalo se familiarizasse com seu cheiro. Aos poucos, o animal relaxou, permitindo que ela se aproximasse mais. Examinando as cordas, Marina percebeu que elas estavam presas de forma a machucar o cavalo propositalmente. Quem faria isso? Pensou, sentindo uma mistura de raiva e compaixão. Com cuidado, começou a desfazer os nós, murmurando palavras tranquilizadoras para o animal. Quando a última corda caiu, o cavalo não fugiu como ela esperava. Ao invés disso, ele deu um passo hesitante em sua direção, como se buscasse conforto. Marina notou então algo estranho. Um pequeno objeto metálico brilhando sob a pele do animal, perto de sua crina. Antes que pudesse examinar melhor, ouviu vozes se aproximando do celeiro. Eram vozes masculinas, ásperas e ameaçadoras. O cavalo se agitou, o medo evidente em seus olhos. "Temos que sair daqui", sussurrou Marina, seu coração batendo acelerado. Sem pensar duas vezes, ela montou no cavalo, agarrando-se à sua crina. "Confie em mim", murmurou no ouvido do animal. Como se entendesse, o cavalo disparou para fora do celeiro.
Marina se abaixou, sentindo o vento cortar seu rosto, enquanto cavalgavam pela floresta que cercava a Vale das Sombras. Atrás deles, gritos de raiva e o som de motores indicavam que estavam sendo perseguidos. O cavalo corria como se sua vida dependesse disso, e Marina percebeu que provavelmente era o caso. Eles zigue-zaguearam entre as árvores, saltaram sobre troncos caídos e atravessaram riachos. A jovem mal conseguia se orientar, confiando totalmente no instinto do animal. Após o que pareceu uma eternidade, os sons da perseguição foram ficando para trás. O cavalo diminuiu o ritmo, entrando em uma clareira escondida. Marina desmontou com as pernas trêmulas, ainda processando o que havia acontecido. Olhando para o animal ao seu lado, ela viu não apenas medo, mas também gratidão em seus olhos. "Você está seguro agora", disse, acariciando seu pescoço suavemente. O cavalo relinchou baixinho, como se respondesse. Marina sabia que não poderia voltar para casa, pelo menos não por enquanto. Quem quer que estivesse atrás do cavalo, certamente a procuraria lá. Ela olhou ao redor, tentando se situar. A floresta era densa e desconhecida, mas estranhamente não se sentia perdida. "Parece que somos só nós dois agora", falou para o cavalo. "Não sei o que você passou, mas prometo que vou te proteger." O animal a encarou, e por um momento Marina sentiu uma conexão profunda, como se ele entendesse cada palavra. Ela notou novamente o objeto metálico sob a pele do cavalo e se aproximou para examiná-lo melhor. Era pequeno, do tamanho de um grão de arroz, mas claramente não natural. "O que fizeram com você?", murmurou, sentindo uma mistura de curiosidade e preocupação. Algo lhe dizia que aquele pequeno objeto era a chave para um mistério muito maior. O sol começava a se pôr, lançando sombras longas pela clareira. Marina sabia que precisavam encontrar um abrigo para passar a noite. "Vamos, amigo", disse, segurando gentilmente a crina do cavalo. "Precisamos nos mover." Juntos eles adentraram mais fundo na floresta. Marina não fazia ideia do que os esperava, mas tinha certeza de uma coisa: sua vida havia mudado para sempre naquele dia. O cavalo que todos chamavam de amaldiçoado agora era seu companheiro, e juntos eles enfrentariam os segredos e perigos que os aguardavam. A noite caía rapidamente sobre a floresta, envolvendo Marina e o cavalo em um manto de escuridão. O ar ficava cada vez mais frio, e nuvens pesadas se acumulavam no céu, prenunciando uma tempestade. Marina sabia que precisavam encontrar abrigo o quanto antes. "Vamos, garoto", murmurou ela, guiando o cavalo entre as árvores. "Precisamos nos proteger da chuva." Como se entendesse a urgência da situação, o animal aumentou o passo, suas orelhas atentas a cada som da floresta. Marina não podia deixar de admirar a inteligência e a lealdade que o cavalo demonstrava, especialmente considerando o que ele devia ter passado. Após o que pareceu uma eternidade caminhando na penumbra, Marina avistou uma estrutura à frente. Era uma cabana antiga, parcialmente coberta por trepadeiras e musgo. Parecia abandonada há anos, mas ainda estava de pé e oferecia a proteção de que precisavam. "Ali!", exclamou Marina, sentindo um misto de alívio e apreensão. Ela sabia que entrar em uma construção desconhecida na floresta poderia ser perigoso, mas a alternativa de ficar exposta à tempestade era ainda pior. Ao se aproximarem da cabana, o cavalo relinchou baixo, como se expressasse desconforto. Marina acariciou seu pescoço, tentando acalmá-lo. "Eu sei, amigo. Também não gosto muito disso, mas é nossa melhor opção agora." Com cuidado, ela empurrou a porta envelhecida, que se abriu com um rangido agourento. O interior da cabana estava empoeirado e cheio de teias de aranha, mas parecia seco e relativamente seguro. Marina guiou o cavalo para dentro, agradecida por haver espaço suficiente para ambos. Mal haviam entrado quando os primeiros pingos de chuva começaram a cair, logo se transformando em um aguaceiro. Relâmpagos iluminavam o céu, seguidos por trovões ensurdecedores que faziam a cabana tremer. O cavalo se agitou, relinchando de medo. Marina se aproximou dele, falando em voz baixa e suave. "Shh, está tudo bem. Estamos seguros aqui."
Ela continuou acariciando o animal, sentindo seus músculos tensos relaxarem gradualmente sob seu toque. Enquanto a tempestade rugia lá fora, Marina aproveitou para examinar melhor seu novo companheiro. À luz dos relâmpagos, ela podia ver melhor as cicatrizes que marcavam seu corpo. Algumas pareciam antigas, outras mais recentes. O coração dela se apertou ao imaginar o sofrimento que ele devia ter passado. "Quem fez isso com você?" sussurrou, traçando gentilmente uma das cicatrizes. O cavalo virou a cabeça para ela, seus olhos âmbar brilhando na escuridão com uma intensidade que a surpreendeu. Por um momento, Marina teve a estranha sensação de que o animal estava tentando lhe dizer algo. Seu olhar foi atraído novamente para o pequeno objeto metálico sob a pele do cavalo. Agora que estava mais perto, podia ver que não era simplesmente um chip de identificação. Parecia ser algo mais complexo, talvez um tipo de dispositivo eletrônico. "O que é isso?" murmurou para si mesma, franzindo a testa. A presença daquele objeto só aumentava o mistério em torno do animal. Por que alguém implantaria um dispositivo tão sofisticado em um cavalo? E que relação isso teria com as histórias sobre ele ser amaldiçoado? Um trovão particularmente forte fez Marina pular, trazendo-a de volta ao presente. Ela percebeu que estava exausta, tanto física quanto emocionalmente. O dia havia sido uma montanha-russa de eventos, e agora que a adrenalina baixava, o cansaço a atingia com força total. Olhando ao redor da cabana, Marina viu um velho colchão empoeirado em um canto. Não era o ideal, mas serviria para passar a noite. Ela o arrastou para perto do cavalo, não querendo se afastar do animal. "Acho que vamos ter que dividir o quarto esta noite", disse com um sorriso cansado. O cavalo bufou suavemente como se concordasse. Marina se deitou no colchão, enrolando-se em sua jaqueta para se proteger do frio. O som da chuva no telhado era reconfortante, e a presença do cavalo ao seu lado lhe dava uma estranha sensação de segurança. Enquanto lutava contra o sono, sua mente vagava pelos eventos do dia. Quem eram aqueles homens no celeiro? Por que estavam mantendo o cavalo preso? E o que significava aquele dispositivo implantado nele? Suas pálpebras pesavam, mas antes de adormecer, Marina fez uma promessa silenciosa ao animal ao seu lado. "Vou descobrir o que aconteceu com você", murmurou. "E vou fazer o possível para te proteger." O cavalo relinchou baixinho, como se entendesse e agradecesse. Foi o último som que Marina ouviu antes de cair em um sono profundo e agitado. Em seus sonhos, imagens confusas se misturavam. Ela via o cavalo correndo livre por campos verdejantes, mas logo a cena mudava para laboratórios sombrios, onde figuras encapuzadas realizavam experimentos sinistros. Vozes sussurravam sobre segredos antigos e poderes ocultos, enquanto o símbolo de uma lua crescente pairava sobre tudo. Marina acordou sobressaltada no meio da noite, o coração batendo acelerado. A tempestade havia passado, deixando apenas o som suave da chuva fina lá fora. O cavalo estava de pé ao seu lado, olhando-a com o que parecia ser preocupação. "Foi só um pesadelo", disse ela, mais para si mesma do que para o animal. Mas algo no fundo de sua mente lhe dizia que aqueles sonhos não eram apenas produto de sua imaginação. De alguma forma, ela sabia que estavam conectados ao mistério que envolvia o cavalo. Sentando-se no colchão, Marina observou o animal à luz fraca da lua que penetrava pelas frestas da cabana. Havia algo nele, uma presença quase mágica que ia além de sua aparência física. Era como se ele carregasse um segredo antigo, algo que ia muito além das histórias de maldição que circulavam em Vale das Sombras. "Quem é você realmente?" perguntou em voz baixa, sabendo que não obteria uma resposta, pelo menos não com palavras. O cavalo se aproximou, encostando o focinho suavemente em seu ombro. O gesto era tão gentil, tão cheio de confiança, que Marina sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Qualquer que fosse o mistério por trás deste animal, ela sabia que seu destino agora estava irrevocavelmente ligado ao dele. Com essa certeza no coração, Marina voltou a se deitar, permitindo que o som da chuva a embalasse de volta ao sono. Amanhã seria um novo dia, e com ele viriam novos desafios. Mas por enquanto,
Naquela cabana isolada no meio da floresta, ela e o cavalo tinham encontrado um momento de paz. As horas passaram lentamente, a noite dando lugar ao amanhecer. Os primeiros raios de sol começaram a penetrar pelas frestas da cabana, iluminando o interior com uma luz dourada. Marina se espreguiçou, sentindo os músculos doloridos pelo sono no colchão duro. Ao abrir os olhos, ela viu o cavalo parado perto da janela, observando o exterior com atenção. Havia uma nova energia no animal, como se ele soubesse que era hora de seguir em frente. "Bom dia, amigo", disse Marina, levantando-se e se aproximando dele. "Pronto para enfrentar um novo dia?" O cavalo relinchou suavemente, virando-se para ela. Seus olhos âmbar pareciam brilhar com uma determinação que Marina não havia notado antes. Era como se durante a noite uma decisão silenciosa tivesse sido tomada entre eles. Marina abriu a porta da cabana, deixando entrar o ar fresco da manhã. A floresta estava viva com o canto dos pássaros e o farfalhar das folhas. O cheiro de terra molhada e vegetação fresca enchia o ar, trazendo uma sensação de renovação. "Não podemos voltar para a Vale das Sombras", disse Marina, mais para si mesma do que para o cavalo. "Pelo menos não ainda. Precisamos descobrir mais sobre você e sobre quem está atrás de nós." Ela olhou para o horizonte, onde o sol nascente pintava o céu com tons de rosa e laranja. Um novo dia se iniciava, trazendo consigo a promessa de aventuras e descobertas. "Vamos lá", disse Marina, virando-se para o cavalo com um sorriso determinado. "Temos um mistério para resolver." O sol já estava alto no céu quando Marina e o cavalo chegaram à beira da floresta. À distância, podiam ver os contornos de uma pequena cidade que não era Vale das Sombras. Marina hesitou, consciente dos riscos de se aproximar da civilização, mas sabia que precisavam de suprimentos e informações. "Temos que ser cuidadosos", murmurou para o cavalo, acariciando seu pescoço. "Não sabemos quem pode estar procurando por você." Mantendo-se nas sombras das árvores, eles se aproximaram lentamente da cidade. Era um lugar pitoresco, com casas de madeira e ruas de paralelepípedos. Uma placa desgastada anunciava: "Bem-vindos a Porto dos Mistérios." Marina não pôde deixar de sorrir com a ironia do nome. "Parece que encontramos o lugar certo para desvendar segredos, não é, amigo?" O cavalo relinchou baixinho, como se concordasse. Seus olhos âmbar escaneavam a cidade com uma mistura de curiosidade e apreensão. Decidindo que seria muito arriscado entrar na cidade com um cavalo tão distintivo, Marina encontrou um local seguro e escondido nas proximidades para deixá-lo. "Fique aqui", disse ela, olhando nos olhos do animal. "Prometo que voltarei logo." Com o coração pesado por deixar seu novo companheiro, mas determinada a encontrar respostas, Marina se dirigiu à cidade. Vestindo o capuz de sua jaqueta para se manter discreta, ela começou a explorar as ruas de Porto dos Mistérios. A cidade tinha uma atmosfera peculiar. Lojas de artigos esotéricos se misturavam a cafés aconchegantes e livrarias antigas. As pessoas nas ruas pareciam amigáveis, mas Marina notou olhares curiosos em sua direção. Claramente estranhos não eram comuns por ali. Entrando em uma loja de conveniência, Marina comprou algumas provisões, tentando agir o mais naturalmente possível. Foi quando ouviu uma conversa que chamou sua atenção. "Você viu as notícias?", sussurrava uma mulher para outra. "Dizem que o cavalo amaldiçoado escapou de Vale das Sombras." Marina congelou, fingindo examinar uma prateleira enquanto aguçava os ouvidos. "Ouvi dizer que tem gente importante atrás dele", respondeu a outra mulher. "Algo sobre poderes curativos, você acredita?" "Shh!" A primeira mulher olhou ao redor nervosamente. "É melhor não falarmos disso em público. Você sabe como eles são." As duas se afastaram, deixando Marina com mais perguntas do que respostas. Poderes curativos? Quem eram eles? A trama parecia se adensar a cada momento. Saindo da loja, Marina decidiu investigar mais. Ela entrou em uma livraria antiga, esperando encontrar alguma informação sobre a lenda do cavalo amaldiçoado. O interior da livraria era um labirinto de estantes empoeiradas e livros antigos. Um homem idoso com óculos de meia-lua
e um olhar penetrante a observava do balcão. "Posso ajudá-la, jovem?" perguntou ele, sua voz surpreendentemente forte para alguém de sua idade. Marina hesitou por um momento antes de responder. "Estou procurando informações sobre lendas locais, especificamente sobre cavalos." O olhar do homem se aguçou. "Interessante. Não são muitos os jovens que se interessam por essas histórias antigas hoje em dia." Ele se moveu entre as estantes com uma agilidade surpreendente, puxando um livro grosso e empoeirado. "Este aqui pode ter o que você procura." Marina pegou o livro, seu coração acelerando ao ver o título, Lendas e Mistérios de Vale das Sombras e Arredores. Ela o abriu, folheando rapidamente, até encontrar um capítulo intitulado O Corcel da Lua Crescente. "É uma história fascinante", comentou o livreiro, observando-a atentamente. "Dizem que esse cavalo aparece a cada 100 anos, trazendo cura e revelação para aqueles de coração puro, mas também atrai a ganância dos corruptos." Marina engoliu em seco, sentindo que estava prestes a descobrir algo importante. "E o que acontece com o cavalo?" O homem sorriu enigmaticamente. "Ah, isso depende de quem o encontra primeiro. Alguns dizem que ele desaparece, outros que ele se transforma. Mas todos concordam que seu destino está ligado ao equilíbrio entre luz e sombra." Nesse momento, a porta da livraria se abriu bruscamente. 2 homens de aparência intimidadora entraram, seus olhos varrendo o local. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algo lhe dizia que eles não estavam ali para comprar livros. O livreiro, percebendo sua atenção, agiu rapidamente. "Por aqui, querida", disse ele em voz baixa, guiando-a para uma porta nos fundos da loja. "Há uma saída pelos fundos. Leve o livro, considere um empréstimo." "Mas..." Marina começou a protestar. "Vá", insistiu o homem. "E lembre-se, nem tudo que parece amaldiçoado realmente é. Às vezes, a maldição é apenas uma máscara para proteger uma bênção." Com o coração disparado, Marina saiu pelos fundos da livraria, o livro apertado contra o peito. Ela correu pelas ruelas de Porto dos Mistérios, tendo o cuidado de não ser vista. Quando finalmente chegou ao local onde havia deixado o cavalo, Marina estava ofegante e cheia de novas perguntas. O animal a recebeu com um relincho suave, como se sentisse sua agitação. "Temos que ir", disse ela, montando rapidamente. "Acho que estamos prestes a descobrir muito mais sobre você, amigo." Enquanto cavalgavam para longe da cidade, Marina não podia deixar de pensar nas palavras do livreiro. O corcel da lua crescente. Seria possível que as lendas fossem verdadeiras? E se fossem, o que isso significava para ela e para o cavalo? A floresta os engoliu novamente, oferecendo a proteção de sua densa folhagem. Marina sabia que estavam apenas no início de uma jornada muito maior do que poderia ter imaginado. Com o livro seguro em sua mochila e o cavalo galopando firme sob ela, ela se sentiu pela primeira vez desde que deixara Vale das Sombras verdadeiramente esperançosa. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Marina decidiu que era hora de encontrar um lugar seguro para passar a noite e estudar o livro. Eles precisavam de respostas e ela tinha o pressentimento de que aquelas páginas antigas guardavam segredos que poderiam mudar tudo. Enquanto procuravam por um abrigo, Marina não pôde deixar de notar como o cavalo parecia mais alerta, suas orelhas se movendo constantemente, captando sons que ela não podia ouvir. Era como se ele também sentisse que estavam à beira de uma grande descoberta. "O que você acha?", perguntou ela, acariciando a crina do animal. "Estamos prontos para descobrir quem você realmente é." O cavalo relinchou suavemente, seus olhos âmbar brilhando com uma inteligência que ia além do normal. Marina sorriu, sentindo uma onda de afeto pelo seu companheiro misterioso. Juntos, eles enfrentariam o que quer que o destino tivesse reservado para eles. A noite caía rapidamente sobre a floresta, quando finalmente encontraram uma pequena clareira protegida por árvores densas. Era o lugar perfeito para se esconderem e descansar. "Aqui está bom", disse Marina, desmontando. Ela tirou o livro da mochila, ansiosa para começar a leitura. "Vamos ver o que podemos descobrir, meu amigo."
Sentada ao lado do cavalo, com as costas apoiadas em uma árvore antiga, Marina abriu o livro. As páginas amareladas e o cheiro de papel velho a envolveram, transportando-a para um mundo de lendas e mistérios. Enquanto a luz do dia se esvaía, dando lugar ao brilho suave das estrelas, Marina começou a ler, sua voz um sussurro na noite que se aprofundava. A lenda do corcel da lua crescente remonta a tempos imemoriais. As palavras fluíam, revelando segredos há muito esquecidos, e Marina sentiu que estava prestes a desvendar um mistério que mudaria sua vida para sempre. O cavalo permaneceu ao seu lado, silencioso e atento, como se ele também estivesse ansioso para redescobrir sua verdadeira natureza. A noite avançava, enquanto Marina mergulhava nas páginas do livro antigo. A luz prateada da lua, que agora brilhava em forma crescente no céu, iluminava as palavras, dando-lhes uma qualidade quase mágica. O cavalo permanecia ao seu lado, seus olhos âmbar refletindo o brilho lunar, como se ele também estivesse absorvendo cada palavra. O corcel da lua crescente, lia Marina em voz baixa, não é apenas uma lenda, mas um guardião de segredos antigos. A cada século, ele surge para restaurar o equilíbrio entre o mundo natural e o sobrenatural. Seu poder de cura não se limita apenas ao físico, mas alcança as próprias feridas da terra e do espírito. Marina parou, olhando para o cavalo com espanto renovado. É você, não é? Você é o corcel da lua crescente. O animal relinchou suavemente, inclinando a cabeça de uma maneira que parecia quase uma confirmação. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela estava diante de uma criatura lendária, um ser de poder inimaginável. Continuando a leitura, Marina descobriu mais. O corcel carrega em seu corpo as marcas de batalhas antigas, cicatrizes que contam a história de seu sacrifício pela humanidade. Mas seu verdadeiro poder reside no coração, um coração que só pode ser acessado por alguém de alma pura e intenções nobres. As palavras ecoavam em sua mente, fazendo-a recordar o momento em que encontrou o cavalo no celeiro abandonado. Não havia sido coincidência, ela fora escolhida. Aqueles que buscam controlar o corcel para ganhos pessoais estão fadados ao fracasso, prosseguiu a leitura. Pois o verdadeiro poder do corcel da lua crescente só se manifesta quando ele age por vontade própria, guiado por seu guardião escolhido. Marina fechou o livro, sua mente girando com as revelações. Ela olhou para o cavalo, que a observava com uma intensidade que parecia confirmar cada palavra lida. Então, é por isso que aqueles homens estavam atrás de você, disse ela, compreendendo finalmente. Eles querem usar seu poder de cura para seus próprios fins. O cavalo bufou, sacudindo a crina como se concordasse. Marina se levantou, sentindo o peso da responsabilidade que agora carregava. Mas ainda há algo que não entendo, murmurou ela, caminhando de um lado para o outro. Por que todos em Vale das Sombras acreditavam que você era amaldiçoado? E o que é esse dispositivo implantado em você? Como se respondendo à sua pergunta, o cavalo se aproximou, baixando a cabeça para que Marina pudesse ver melhor o pequeno objeto metálico sob sua pele. Ao tocá-lo levemente, Marina sentiu uma leve vibração. É algum tipo de supressor? Perguntou ela mais para si mesma do que para o cavalo. Algo para esconder sua verdadeira natureza? Nesse momento, um som distante chamou a atenção de ambos. Vozes e o barulho de galhos quebrando ecoavam pela floresta. Alguém se aproximava. Precisamos ir, sussurrou Marina, rapidamente guardando o livro em sua mochila. Ela montou no cavalo, que já estava em alerta máximo. Eles se moveram silenciosamente pela floresta, as sombras da noite os ocultando. Marina podia sentir o coração do cavalo batendo forte, em sintonia com o seu próprio. A lua crescente brilhava acima deles, como um farol guiando seu caminho. Enquanto cavalgavam, Marina não podia deixar de pensar em tudo o que havia descoberto. O cavalo não era apenas um animal comum, mas uma criatura de lenda, capaz de curar e restaurar o equilíbrio do mundo. E por alguma razão, ele a havia escolhido como sua guardiã. Não sei se estou pronta para isso, murmurou ela, a dúvida se infiltrando em seus pensamentos. O cavalo relinchou suavemente, como se a tranquilizasse. Marina sentiu uma onda de calor e confiança emanando dele,
afastando seus medos. Após cavalgar por o que pareceram horas, eles chegaram a uma clareira banhada pela luz do luar. No centro, havia um círculo de pedras antigas, cobertas de musgo e gravadas com símbolos misteriosos. "O que é este lugar?" perguntou Marina, desmontando para examinar as pedras de perto. O cavalo se aproximou do círculo, seus cascos tocando levemente uma das pedras. No instante em que o fez, os símbolos começaram a brilhar com uma luz azulada. Marina deu um passo para trás, maravilhada e um pouco assustada. "É algum tipo de lugar sagrado?" Como resposta, o cavalo entrou no círculo de pedras. Assim que o fez, a luz se intensificou, envolvendo-o completamente. Marina observou boquiaberta, enquanto o brilho parecia penetrar na pele do animal, concentrando-se no ponto onde o dispositivo estava implantado. Com um som agudo, o pequeno objeto metálico foi expelido, caindo inerte no chão. No mesmo instante, uma mudança visível ocorreu no cavalo. Sua pelagem, antes opaca, ganhou um brilho prateado e uma marca em forma de lua crescente apareceu em sua testa. "Incrível", sussurrou Marina, aproximando-se cautelosamente. Ela podia sentir o poder emanando do animal, uma energia antiga e poderosa que fazia o ar ao redor vibrar. O cavalo relinchou, o som ecoando pela floresta com uma força sobrenatural. Era um chamado, Marina percebeu, um chamado para que ela assumisse seu papel como guardiã. Respirando fundo, ela entrou no círculo de pedras. No momento em que seus pés tocaram o interior do círculo, Marina sentiu uma corrente de energia percorrer seu corpo. Imagens começaram a fluir em sua mente. Florestas antigas, batalhas épicas, curas milagrosas. Eram as memórias do corcel da lua crescente, compartilhadas com ela. "Eu entendo agora", disse ela, lágrimas de emoção escorrendo por seu rosto. "Entendo o que precisamos fazer." O cavalo se aproximou, encostando seu focinho gentilmente no rosto de Marina. Naquele momento, uma conexão profunda se formou entre eles, selando seu destino compartilhado. "Não vai ser fácil", continuou Marina, acariciando o pescoço do animal. "Aqueles que querem usar seu poder para o mal não vão desistir facilmente. Mas prometo que vou proteger você, não importa o que aconteça." O cavalo relinchou suavemente, como se fizesse a mesma promessa. Juntos, eles permaneceram no círculo de pedras, banhados pela luz da lua crescente, preparando-se para os desafios que viriam. À medida que a noite avançava, Marina sabia que sua vida havia mudado para sempre. Ela não era mais apenas uma jovem curiosa de Vale das Sombras, mas a guardiã escolhida de uma criatura lendária. O peso dessa responsabilidade era imenso, mas olhando nos olhos do corcel da lua crescente, ela sentiu que estava pronta para enfrentá-lo. "Vamos lá, amigo", disse ela montando novamente. "Temos um mundo para curar e um equilíbrio para restaurar." Com um último olhar para o círculo de pedras, agora silencioso e escuro, eles partiram. A lua crescente brilhava acima, iluminando seu caminho para o desconhecido. Marina sabia que muitos perigos os aguardavam, mas com o corcel da lua crescente ao seu lado, ela se sentia invencível. A floresta os engoliu mais uma vez, as sombras da noite escondendo seus movimentos. Mas agora, cada passo que davam estava imbuído de propósito. O destino de Vale das Sombras, e talvez do mundo inteiro, dependia deles. Enquanto cavalgavam sob o céu estrelado, Marina fez uma promessa silenciosa. Ela iria desvendar todos os mistérios que cercavam o corcel da lua crescente, enfrentar aqueles que buscavam explorar seu poder e ajudar a trazer cura e equilíbrio de volta ao mundo. A jornada seria longa e perigosa, mas pela primeira vez desde que tudo começou, Marina se sentiu verdadeiramente preparada para o que estava por vir. Com o livro de lendas em sua mochila e o corcel da lua crescente como seu companheiro, ela sabia que estava no caminho certo. O amanhecer encontrou Marina e o corcel da lua crescente descansando à beira de um riacho cristalino. A jovem observava seu reflexo na água, notando como até sua aparência parecia ter mudado sutilmente após os eventos da noite anterior. Seus olhos brilhavam com uma nova determinação, e havia uma aura de confiança em seu porte que não estava lá antes.
Bom dia, amigo, disse ela suavemente, voltando-se para o cavalo que bebia água tranquilamente. A marca da lua crescente em sua testa cintilava sob a luz do sol nascente, lembrando Marina da extraordinária jornada em que haviam embarcado. Enquanto se preparavam para continuar sua viagem, Marina decidiu consultar novamente o livro de lendas. Havia ainda muitas perguntas sem resposta, e ela esperava encontrar mais pistas sobre o que deveriam fazer a seguir. Folheando as páginas amareladas, ela se deparou com um capítulo intitulado Os Guardiões do Equilíbrio. À medida que lia, seus olhos se arregalavam com as revelações. Ao longo dos séculos, o corcel da lua crescente sempre escolheu um guardião humano para ajudá-lo em sua missão. Estes guardiões eram indivíduos excepcionais, dotados de grande empatia e coragem. Juntos, cavalo e guardião trabalhavam para manter o equilíbrio entre o mundo natural e o sobrenatural, curando feridas tanto visíveis quanto invisíveis. Marina pausou, refletindo sobre o peso da responsabilidade que agora carregava. Ela era a mais nova em uma longa linhagem de guardiões, uma tradição que remontava a tempos imemoriais. Continuando a leitura, ela descobriu algo que fez seu coração acelerar. O último guardião conhecido residia em Vale das Sombras há quase um século. Seu nome era Aurora, e ela era conhecida por sua sabedoria e bondade. Sob sua orientação, o corcel da lua crescente realizou milagres de cura que se tornaram lendários. No entanto, seu tempo como guardiã terminou abruptamente, e desde então, o equilíbrio tem sido perturbado. Aurora, murmurou Marina, o nome ecoando em sua mente. De repente, uma memória distante surgiu. Sua avó mencionando uma tia-avó chamada Aurora, que havia desaparecido misteriosamente décadas atrás. Excitada com essa possível conexão, Marina continuou lendo avidamente. Os guardiões do corcel da lua crescente frequentemente enfrentavam oposição daqueles que buscavam explorar o poder do cavalo para ganhos pessoais. Uma organização secreta, conhecida apenas como os Caçadores da Sombra, tem perseguido o corcel por gerações, buscando controlar suas habilidades de cura para seus próprios fins nefastos. Um arrepio percorreu a espinha de Marina. Os homens que os perseguiam, seriam eles os Caçadores da Sombra? A ameaça que enfrentavam era ainda maior do que ela havia imaginado. Fechando o livro, Marina se voltou para o corcel da lua crescente, que a observava atentamente. Precisamos voltar à Vale das Sombras, disse ela com firmeza. Se minha tia-avó Aurora era realmente a última guardiã, pode haver pistas lá sobre o que devemos fazer agora. O cavalo relinchou suavemente, como se concordasse. Havia uma compreensão mútua entre eles que ia além das palavras. Montando, Marina sentiu uma nova urgência em sua missão. Não era apenas sobre proteger o corcel, era sobre desvendar os mistérios do passado e restaurar o equilíbrio que havia sido perturbado há tanto tempo. Eles cavalgaram por horas, a paisagem mudando gradualmente à medida que se aproximavam de Vale das Sombras. Marina notou que quanto mais perto chegavam de sua cidade natal, mais agitado o corcel da lua crescente parecia ficar. Está tudo bem, ela murmurou, acariciando o pescoço do animal. Estamos juntos nisso. Ao chegarem aos limites da cidade, Marina decidiu que seria mais seguro se aproximarem sob o manto da escuridão. Encontraram um local escondido na floresta para esperar o anoitecer, usando o tempo para descansar e planejar seus próximos passos. Enquanto o sol se punha, pintando o céu com tons de laranja e roxo, Marina não pôde deixar de sentir uma mistura de ansiedade e expectativa. Vale das Sombras sempre havia sido um lugar de segredos, mas agora ela estava prestes a desvendar mistérios que iam muito além do que jamais imaginara. Vamos ter que ser muito cuidadosos, disse ela ao corcel. Não sabemos quem pode estar trabalhando para os Caçadores da Sombra na cidade. O cavalo bufou suavemente, seus olhos âmbar brilhando com inteligência. Marina sabia que podia contar com ele para alertá-la sobre qualquer perigo. Quando a noite finalmente caiu, eles se moveram silenciosamente em direção à cidade. As ruas estavam quase desertas, com apenas algumas luzes cintilando nas janelas das casas. Marina guiou o corcel por becos e ruelas, evitando as áreas mais movimentadas.
Seu destino era a antiga casa de sua família, onde sua avó ainda morava. Se havia alguma pista sobre Aurora e seu tempo como guardiã, seria lá que a encontrariam. Ao se aproximarem da casa, Marina sentiu seu coração acelerar. Estava prestes a conectar os pontos entre seu passado familiar e seu novo destino, como guardiã do corcel da lua crescente. Desmontando, ela sussurrou para o cavalo: "Espere aqui, vou tentar entrar sem ser notada." Mas antes que pudesse dar um passo em direção à casa, a porta da frente se abriu. Uma figura idosa emergiu, seu rosto enrugado, iluminado pela luz da lua. "Eu sabia que você voltaria, querida", disse a avó de Marina, sua voz trêmula de emoção. "E vejo que trouxe nosso velho amigo com você." Marina ficou paralisada, olhando boquiaberta para sua avó. Como ela poderia saber? A senhora sorriu, seus olhos brilhando com um conhecimento antigo. "Venham, entrem os dois. Temos muito o que conversar." A hora da verdade finalmente chegou. Com o coração batendo forte, Marina fez sinal para o corcel da lua crescente se aproximar. Juntos, eles seguiram a avó para dentro da casa, prontos para enfrentar as revelações que os aguardavam. O interior da casa da avó de Marina estava exatamente como ela se lembrava: acolhedor, repleto de antiguidades e impregnado com o aroma de ervas secas. No entanto, havia algo diferente no ar, uma tensão palpável que fazia Marina sentir como se estivesse entrando em um mundo completamente novo. A avó, Dona Celeste, guiou Marina e o corcel da lua crescente até a sala de estar. Para surpresa de Marina, o cavalo conseguiu entrar sem dificuldades, como se a casa tivesse sido projetada para acomodá-lo. "Sentem-se", disse Dona Celeste, apontando para um sofá antigo. Ela mesma se acomodou em uma poltrona de couro gasto, seus olhos brilhando com uma mistura de emoção e determinação. "Imagino que você tenha muitas perguntas, minha querida." Marina assentiu, sentando-se ao lado do corcel, que se mantinha alerta, mas calmo. "Vovó, como você sabia sobre tudo isso? Sobre o cavalo, sobre mim sendo a guardiã?" Dona Celeste sorriu, um sorriso cheio de segredos e histórias não contadas. "Ah, Marina, nossa família tem estado ligada ao corcel da lua crescente por gerações. Sua tia-avó Aurora não foi a primeira guardiã em nossa linhagem, nem você será a última." Ela se levantou lentamente, dirigindo-se a uma estante de livros antiga. Com cuidado, puxou um volume que parecia idêntico aos outros. No entanto, em vez de abrir, o livro acionou um mecanismo oculto, revelando um compartimento secreto na parede. Marina observou boquiaberta, enquanto sua avó retirava uma caixa de madeira entalhada do esconderijo. A caixa era decorada com símbolos que lembravam os que ela havia visto no círculo de pedras na floresta. "Este", disse Dona Celeste, colocando a caixa sobre a mesa de centro, "é o legado de nossa família. Tem sido passado de guardião para guardião por séculos." Com mãos trêmulas, Marina abriu a caixa. Dentro, encontrou um diário antigo, um medalhão com o símbolo da lua crescente e uma chave ornamentada. "O diário pertenceu a Aurora", explicou Dona Celeste. "Ele contém não apenas suas experiências como guardiã, mas também informações vitais sobre os caçadores da sombra e os poderes do corcel." Marina folheou as páginas do diário, seus olhos captando trechos de texto que falavam sobre rituais de cura, batalhas contra forças das sombras e segredos ancestrais. Era uma riqueza de informações que ela mal podia esperar para explorar. "Mas, vovó", Marina perguntou, olhando para sua avó com uma mistura de confusão e admiração, "por que você nunca me contou sobre isso antes?" Dona Celeste suspirou, seu rosto enrugado, mostrando o peso dos anos e dos segredos guardados. "O papel de guardião não é algo que se escolhe levianamente, Marina. É um chamado que vem no momento certo. Além disso, após o desaparecimento de Aurora, os caçadores da sombra intensificaram sua busca. Mantivemos tudo em segredo para proteger você e o corcel." O cavalo relinchou suavemente, como se quisesse participar da conversa. Dona Celeste se aproximou dele, acariciando seu focinho com familiaridade. "Você fez bem em trazê-la de volta, velho amigo", disse ela ao corcel. "O equilíbrio está mais perturbado do que nunca e precisamos agir rapidamente." Marina pegou o medalhão, sentindo seu peso em suas mãos.
E isto? Qual é o seu significado? O medalhão é tanto um símbolo de seu papel como guardiã quanto uma ferramenta, explicou Dona Celeste. Ele amplifica a conexão entre você e o corcel, permitindo que compartilhem pensamentos e energia mais facilmente. Será crucial nos desafios que estão por vir. Marina colocou o medalhão ao redor do pescoço, sentindo imediatamente uma onda de calor e energia fluindo através dela. O corcel da lua crescente relinchou, a marca em sua testa brilhando em resposta. "E a chave?" perguntou Marina, pegando o objeto ornamentado. "Ah, essa é talvez a parte mais importante de seu legado", disse Dona Celeste, seu tom ficando mais sério. Ela abre a câmara secreta sob o Templo da Lua, nas montanhas além de Vale das Sombras. Lá você encontrará o conhecimento final necessário para restaurar completamente os poderes do corcel e enfrentar os caçadores da sombra. Marina sentiu o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros. Tudo parecia tão grande, tão importante. "Vovó, e se eu não estiver à altura? E se eu falhar?" Dona Celeste se aproximou, segurando as mãos de Marina nas suas. "Minha querida, você foi escolhida não apenas por sua linhagem, mas por seu coração. O corcel viu em você a coragem, a compaixão e a força necessárias para esta missão. Confie em si mesma, confie nele, e vocês serão imparáveis." Nesse momento, um som distante chamou a atenção de todos. Eram sirenes, aproximando-se rapidamente. "Os caçadores", sussurrou Dona Celeste, seu rosto pálido de preocupação. "Eles devem ter detectado a presença do corcel. Vocês precisam ir agora." Marina se levantou rapidamente, guardando o diário e a chave em sua mochila. "Vovó, venha conosco." Dona Celeste balançou a cabeça. "Não, querida, meu papel é ficar e proteger os segredos aqui. Além disso, posso despistar os caçadores, dando a vocês tempo para escapar." Com lágrimas nos olhos, Marina abraçou sua avó. "Prometo que voltarei. Vou restaurar o equilíbrio e manter nossa família a salvo." "Eu sei que vai, minha corajosa menina", disse Dona Celeste, beijando a testa de Marina. "Agora vá, e que a luz da lua guie seus passos." Marina montou no corcel da lua crescente, sentindo uma nova determinação fluir através dela. Com um último olhar para sua avó, eles saíram pela porta dos fundos, mergulhando na noite. As sirenes ficavam mais altas, luzes piscando nas ruas principais de Vale das Sombras. Marina guiou o corcel por becos e passagens estreitas, evitando as patrulhas dos caçadores. "Temos que chegar às montanhas", disse ela, inclinando-se sobre o pescoço do cavalo. "O Templo da Lua é nossa única esperança agora." O corcel relinchou em concordância, acelerando o passo. Eles deixaram Vale das Sombras para trás, as luzes da cidade desaparecendo à medida que adentravam a escuridão da floresta. Marina sabia que a verdadeira jornada estava apenas começando. Com o legado de sua família pesando em seus ombros e os segredos do passado se desdobrando diante dela, ela estava determinada a enfrentar qualquer desafio que viesse. O medalhão em seu pescoço brilhava suavemente, uma lembrança constante de seu destino e da conexão profunda que compartilhava com o corcel da lua crescente. Juntos, eles cavalgaram em direção ao desconhecido, prontos para desvendar os mistérios finais e restaurar o equilíbrio ao mundo. À medida que a noite avançava, Marina não pôde deixar de sentir uma mistura de medo e excitação. O que os aguardava no Templo da Lua? Que segredos o diário de Aurora revelaria? E, mais importante, estariam eles preparados para enfrentar o poder dos caçadores da sombra? A noite deu lugar ao amanhecer, enquanto Marina e o corcel da lua crescente continuavam sua jornada em direção às montanhas. O terreno se tornava cada vez mais íngreme e acidentado, forçando-os a reduzir a velocidade. Marina aproveitou o ritmo mais lento para abrir o diário de sua tia-avó Aurora, esperando encontrar pistas sobre o que os aguardava. As páginas amareladas estavam cheias de uma caligrafia elegante, detalhando experiências e descobertas que faziam o coração de Marina bater mais rápido. Uma passagem em particular chamou sua atenção. O Templo da Lua não é apenas um local físico, mas um nexo entre nosso mundo e o reino etéreo, de onde o corcel deriva seus poderes.
A chave não abre apenas uma porta, mas um portal para possibilidades além da imaginação. Contudo, o verdadeiro desafio não está em chegar lá, mas em estar preparado para o que encontraremos. Marina franziu a testa, contemplando as palavras enigmáticas. Ela acariciou o pescoço do corcel, sentindo o calor reconfortante de sua pelagem. O que você acha que isso significa, amigo? O cavalo relinchou suavemente, seus olhos âmbar brilhando com uma sabedoria antiga. Através do medalhão, Marina sentiu uma onda de emoções, determinação, cautela e uma ponta de apreensão. À medida que o sol subia no céu, o terreno se tornava ainda mais desafiador. Rochas escarpadas e desfiladeiros profundos os forçavam a tomar caminhos sinuosos e perigosos. Marina estava grata pela agilidade e instinto do corcel, que parecia saber intuitivamente qual caminho seguir. Por volta do meio-dia, eles chegaram a um platô rochoso, que oferecia uma vista panorâmica do vale abaixo. Vale das Sombras era apenas um ponto distante agora, perdido na vastidão da paisagem. Marina desmontou, permitindo que ambos descansassem e se hidratassem em um riacho próximo. Enquanto bebia a água fresca da montanha, Marina notou algo estranho na superfície lisa de uma rocha próxima. Aproximando-se, ela viu símbolos entalhados na pedra, os mesmos símbolos que havia visto no círculo de pedras na floresta e na caixa de sua avó. "Olhe isso", chamou ela o corcel, que se aproximou com curiosidade. Marina traçou os símbolos com os dedos, sentindo uma leve vibração sob sua pele. "Acho que estamos no caminho certo." Subitamente, o medalhão em seu pescoço começou a brilhar, emitindo um calor suave. Marina o segurou, sentindo uma conexão ainda mais forte com o corcel. Imagens começaram a fluir em sua mente. Visões de um templo majestoso no topo da montanha, banhado pela luz da lua. "Você está vendo isso também?" perguntou ela ao cavalo, que assentiu com um movimento de cabeça. Era como se o medalhão estivesse amplificando sua ligação, permitindo que compartilhassem não apenas emoções, mas também visões e memórias. Renovados pela descoberta e pela visão compartilhada, eles retomaram sua jornada com vigor renovado. O caminho se tornava cada vez mais íngreme, e em vários pontos, Marina teve que desmontar e guiar o corcel por passagens estreitas e perigosas. À medida que a tarde avançava, nuvens escuras começaram a se acumular no céu. O vento aumentou, trazendo consigo o cheiro de chuva iminente. Marina sabia que precisavam encontrar abrigo antes que a tempestade os atingisse. Foi então que ela avistou uma abertura na face da montanha, a entrada de uma caverna. "Ali!" exclamou, guiando o corcel em direção ao refúgio. Eles mal haviam entrado na caverna quando a tempestade se desencadeou com toda a sua fúria. Relâmpagos iluminavam o céu, seguidos por trovões ensurdecedores que ecoavam pelas paredes rochosas. Marina acendeu uma pequena lanterna que carregava em sua mochila, iluminando o interior da caverna. Para sua surpresa, as paredes estavam cobertas com pinturas antigas, imagens do corcel da lua crescente, de guardiões do passado e de batalhas contra sombras ameaçadoras. "Incrível", murmurou ela, aproximando-se para examinar as pinturas. "Parece que esta caverna tem sido usada por guardiões ao longo dos séculos." Enquanto Marina estudava as imagens, o corcel se moveu mais para o fundo da caverna, seu focinho farejando o ar com interesse. Seguindo-o, Marina descobriu uma passagem estreita que se aprofundava na montanha. "Você acha que devemos explorar?" perguntou ela, hesitante. O cavalo relinchou suavemente, como se a encorajasse. Com cuidado, eles avançaram pela passagem que aos poucos se alargava, levando-os a uma câmara maior. No centro da câmara, iluminado por um feixe de luz que vinha de uma abertura no teto, estava um pedestal de pedra. Marina se aproximou, seu coração acelerando. Sobre o pedestal havia uma placa de metal com uma inscrição, e ao lado dela, um encaixe que parecia ser feito exatamente para a chave que ela carregava. Com mãos trêmulas, Marina tirou a chave de sua mochila. Antes de inseri-la, porém, ela leu a inscrição na placa. "Guardião escolhido pelo corcel da lua, aqui jaz a prova final de sua jornada. Para abrir o caminho ao templo sagrado,
deve-se enfrentar o reflexo do passado. Apenas aquele de coração puro e intenção verdadeira poderá transpor a barreira derradeira. Marina olhou para o corcel, buscando conforto em seus olhos sábios. Acho que é isso, disse ela, sua voz tremendo ligeiramente. Não há como voltar atrás agora, não é? O cavalo se aproximou, encostando seu focinho gentilmente no ombro de Marina. Através do medalhão, ela sentiu uma onda de confiança e apoio. Respirando fundo, Marina inseriu a chave no encaixe e girou-a. Por um momento nada aconteceu. Então um tremor percorreu a câmara. O feixe de luz que vinha do teto se intensificou, envolvendo Marina e o corcel em um brilho ofuscante. Quando a luz diminuiu, Marina se viu em um lugar completamente diferente. Não estava mais na caverna, mas em um vasto campo sob um céu estrelado. O corcel da lua crescente estava ao seu lado, sua pelagem brilhando com uma luz etérea. Diante deles, uma figura começou a se materializar. Uma mulher de meia idade com cabelos grisalhos e olhos gentis que pareciam conter a sabedoria das eras. Tia Aurora, sussurrou Marina, reconhecendo a mulher das fotos antigas que sua avó guardava. A figura sorriu, sua voz ecoando como se viesse de muito longe. Bem-vinda, Marina. Você chegou longe, mas sua jornada está longe de terminar. Agora enfrente seu teste final e prove que é digna de ser a guardiã do corcel da lua crescente. Com essas palavras, a figura de Aurora desapareceu e o cenário ao redor de Marina começou a mudar rapidamente. Ela sabia que estava prestes a enfrentar o maior desafio de sua vida. Um teste que determinaria não apenas seu destino, mas o futuro do equilíbrio entre os mundos. Marina apertou o medalhão em seu peito, sentindo o calor reconfortante da presença do corcel. Juntos eles dariam um passo adiante, prontos para enfrentar o que quer que o destino tivesse reservado para eles. O mundo ao redor de Marina continuava a mudar, cores e formas se misturando como em um caleidoscópio cósmico. Quando finalmente se estabilizou, ela se viu em um local que parecia ser Vale das Sombras, mas não exatamente como ela se lembrava. As ruas estavam desertas, um nevoeiro espesso pairava no ar e uma sensação de desolação impregnava tudo. Onde estamos? Marina perguntou ao corcel da lua crescente, que permanecia ao seu lado. Sua presença uma âncora reconfortante neste cenário perturbador. Uma voz ecoou ao redor deles, a mesma voz de Aurora que haviam ouvido antes. Este é o Vale das Sombras como poderia ser, se o equilíbrio for perdido. Seu teste, Marina, é navegar por este mundo sombrio e restaurar a luz. Mas cuidado, pois as sombras aqui são mais do que apenas escuridão. Elas são manifestações dos medos e dúvidas que habitam seu coração. Marina engoliu em seco, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ela olhou para o corcel, buscando conforto em seus olhos sábios. Estamos juntos nisso, certo? O cavalo relinchou suavemente, inclinando a cabeça em um gesto de afirmação. Marina sentiu uma onda de coragem fluir através do medalhão que os conectava. Com passos cautelosos, eles começaram a explorar esta versão sombria de Vale das Sombras. As casas pareciam abandonadas, janelas quebradas e portas rangendo ao vento. O silêncio era opressivo, quebrado apenas pelo som de seus passos e o ocasional relinchar baixo do corcel. De repente, uma figura emergiu do nevoeiro. Era Dona Celeste, a avó de Marina. Mas havia algo errado. Seus olhos estavam vazios, sua expressão fria e distante. "Vovó?", chamou Marina, hesitante. A figura de Dona Celeste falou, sua voz um eco vazio do calor que Marina conhecia. "Por que você nos abandonou, Marina? Você fugiu e nos deixou para enfrentar as consequências. Os caçadores das sombras levaram tudo." Marina sentiu seu coração apertar. "Não, eu estava tentando proteger vocês." "Mentiras!", a figura gritou, sua forma se distorcendo, tornando-se uma sombra ameaçadora. "Você falhou como guardiã, falhou com sua família, falhou com Vale das Sombras." O corcel da lua crescente se posicionou protetoramente na frente de Marina, sua marca lunar brilhando intensamente. Marina sentiu o medalhão em seu peito esquentar, e com ele veio uma clareza súbita. "Não", disse ela, sua voz firme.
Isso não é real. Minha avó acreditava em mim. Ela me enviou nesta missão porque sabia que eu poderia fazer a diferença. Com essas palavras, a figura sombria de Dona Celeste se dissipou como fumaça ao vento. Encorajada por este primeiro sucesso, Marina avançou mais profundamente na cidade espectral. A cada passo, novas sombras surgiam, rostos familiares distorcidos pelo medo e pela dúvida, cada um tentando abalar sua confiança e determinação. Ela viu amigos acusando-a de abandoná-los, viu os caçadores das sombras vangloriando-se de sua vitória, viu até mesmo uma versão sombria de si mesma, zombando de suas aspirações de ser uma guardiã digna. Mas, a cada desafio, Marina encontrava força em sua conexão com o corcel e nas lembranças das palavras de sua avó e das escritas de Aurora no diário. Ela enfrentava cada sombra não com violência, mas com compreensão e compaixão. Eu entendo seus medos, dizia ela a cada manifestação sombria. Eu também tenho dúvidas e inseguranças, mas escolho acreditar na luz, na esperança e no poder da cura. A cada sombra dissipada, o nevoeiro ao redor deles parecia clarear um pouco. O corcel da lua crescente brilhava cada vez mais intensamente, sua luz afastando as trevas. Finalmente, eles chegaram ao centro da cidade, onde uma última figura os aguardava. Era Aurora, exatamente como na visão anterior. Você chegou longe, Marina, disse Aurora, sua voz cheia de orgulho. Mas ainda há um último teste. Para verdadeiramente abraçar seu papel como guardiã, você deve estar disposta a fazer o sacrifício final. Está preparada para abrir mão de tudo pelo bem maior? Marina sentiu um nó na garganta. Tudo? Você quer dizer minha família, meus amigos, minha vida em Vale das Sombras? Aurora assentiu solenemente. O papel de guardião é solitário, Marina. Você deve estar disposta a deixar tudo para trás. Por um momento, Marina hesitou. A ideia de nunca mais ver sua avó, de abandonar tudo que conhecia, era quase insuportável. Mas então, ela olhou para o corcel da lua crescente, sentiu o peso do medalhão em seu peito e soube o que tinha que fazer. Eu entendo o sacrifício, disse ela, sua voz firme, e estou disposta a fazê-lo se for realmente necessário. Mas também acredito que a verdadeira força de um guardião vem de suas conexões, de seu amor por aqueles que protege. Não posso ser uma guardiã eficaz se me isolar completamente do mundo que estou tentando salvar. Aurora sorriu, um sorriso radiante que iluminou todo o seu ser. Você entendeu, Marina. O verdadeiro sacrifício não é abandonar tudo, mas estar disposta a arriscar tudo pelo bem maior, sempre mantendo a conexão com aqueles que ama. Você passou no teste. Com essas palavras, o mundo ao redor deles começou a se dissolver. A versão sombria de Vale das Sombras desapareceu, dando lugar à caverna onde tudo havia começado. Marina piscou, seus olhos se ajustando à luz suave da caverna. O corcel da lua crescente estava ao seu lado, seu pelo brilhando com uma intensidade que ela nunca havia visto antes. O pedestal no centro da câmara começou a brilhar e lentamente afundou no chão, revelando uma passagem secreta. Um caminho iluminado por cristais bioluminescentes se estendia diante deles, levando às profundezas da montanha. O Templo da Lua, sussurrou Marina, sentindo uma mistura de excitação e apreensão. O corcel relinchou suavemente, como se a encorajasse a seguir em frente. Marina respirou fundo, ajustando o medalhão em seu pescoço. Vamos lá, amigo, disse ela, sua voz cheia de determinação renovada. Temos um mundo para salvar. Juntos, Marina e o corcel da lua crescente adentraram a passagem prontos para enfrentar o que quer que os aguardasse no coração do Templo da Lua. O verdadeiro teste havia apenas começado, mas agora Marina sabia que estava preparada para enfrentá-lo. O túnel cintilante parecia se estender indefinidamente, serpenteando pelas entranhas da montanha. Marina e o corcel da lua crescente avançavam cautelosamente, seus passos ecoando suavemente nas paredes de cristal. À medida que progrediam, Marina sentia uma energia crescente pulsando através do medalhão em seu pescoço, como se estivessem se aproximando de algo poderoso e antigo. Após o que pareceu uma eternidade,
o túnel se abriu em uma câmara vasta e circular. O teto abobadado estava tão alto que se perdia na escuridão. E no centro da sala havia um círculo de pedras, similar ao que Marina havia encontrado na floresta, mas muito maior e mais elaborado. "É incrível", sussurrou Marina, sua voz reverberando pelo espaço. O corcel relinchou suavemente em concordância, seus olhos âmbar brilhando com reconhecimento. Ao redor da câmara, antigas tapeçarias pendiam das paredes, retratando cenas da história do corcel da lua crescente e seus guardiões. Marina aproximou-se de uma delas, fascinada pelas imagens tecidas com fios que pareciam brilhar com luz própria. "Olhe", disse ela ao corcel, apontando para uma cena em particular. "É você, e todos os guardiões que vieram antes de mim." A tapeçaria mostrava o corcel em várias épocas, sempre acompanhado por uma figura humana. Marina reconheceu Aurora em uma das cenas mais recentes e ficou surpresa ao ver que a última imagem mostrava ela mesma, ainda nebulosa e inacabada, como se seu destino ainda estivesse sendo tecido. Enquanto examinava as tapeçarias, o medalhão em seu pescoço começou a pulsar com mais intensidade. Marina se virou, sentindo-se atraída para o centro da sala. O círculo de pedras começou a brilhar suavemente, respondendo à presença dela e do corcel. "Acho que devemos entrar no círculo", disse Marina, sua voz misturada com expectativa e apreensão. O corcel assentiu e, juntos, eles deram um passo para dentro do anel de pedras antigas. No momento em que entraram, uma luz intensa irrompeu do chão, envolvendo-os em um pilar de energia pura. Marina sentiu como se estivesse flutuando, seu corpo leve como uma pluma. Imagens começaram a fluir em sua mente. Não apenas memórias suas ou do corcel, mas visões de um passado distante e de um futuro incerto. Ela viu a criação do corcel da lua crescente, nascido da união entre o mundo físico e o reino etéreo. Viu as primeiras batalhas contra as forças das sombras, a formação dos Caçadores da Sombra como uma organização corrupta que buscava controlar o poder do corcel para seus próprios fins. As visões avançaram através dos séculos, mostrando guardiões que vieram antes dela, seus triunfos, seus fracassos, seus sacrifícios. Marina sentiu o peso de sua herança, mas também a força que vinha dela. Então, as imagens mudaram, mostrando o presente e um futuro possível. Ela viu o Vale das Sombras e outras cidades ao redor do mundo, lentamente sendo consumidas por uma escuridão insidiosa. Viu os Caçadores da Sombra crescendo em poder, usando tecnologia avançada para tentar controlar e corromper a magia antiga. "É por isso que eles implantaram aquele dispositivo em você", Marina disse ao corcel, compreendendo finalmente. "Eles estão tentando misturar tecnologia com magia antiga para controlar seu poder." O corcel relinchou em confirmação, seus olhos cheios de preocupação. As visões continuaram, mostrando Marina o que poderia acontecer se eles falhassem. Um mundo mergulhado em trevas, onde a magia era pervertida e usada para oprimir ao invés de curar. Mas então, ela viu outra possibilidade. Ela e o corcel, unidos em propósito e poder, enfrentando a escuridão. Viu-se liderando não apenas como uma guardiã solitária, mas como parte de uma comunidade unida, cada pessoa contribuindo com sua própria luz para afastar as sombras. Quando as visões finalmente cessaram, Marina encontrou-se de joelhos no centro do círculo, ofegante e tremendo. O corcel estava ao seu lado, sua presença firme e reconfortante. "Agora eu entendo", disse ela, sua voz cheia de determinação renovada. "Não se trata apenas de você e eu. É sobre unir as pessoas, mostrar a elas que todos têm um papel a desempenhar na manutenção do equilíbrio." Nesse momento, uma voz etérea preencheu a câmara. "Você aprendeu bem, jovem guardiã." Uma figura luminosa materializou-se diante deles. Não era Aurora desta vez, mas uma entidade que parecia ser tão antiga quanto o próprio templo. "Eu sou o espírito do Templo da Lua", disse a figura. "Por milênios, tenho guardado os segredos do corcel e guiado os guardiões em sua jornada. Você, Marina, é a guardiã desta era, e sobre seus ombros repousa um grande desafio." Marina se levantou,
enfrentando o espírito com uma mistura de respeito e determinação. O que devo fazer? O espírito sorriu gentilmente. O poder para enfrentar a escuridão sempre esteve dentro de você e do corcel. Mas agora, você deve aprender a canalizá-lo, a uni-lo com a força de todos aqueles que acreditam na luz. Com um gesto, o espírito fez surgir uma esfera de energia pura. Este é o coração da lua, a fonte do poder do corcel. Com ele você poderá amplificar a magia de cura e proteção e criar um escudo contra as forças das sombras. Marina estendeu as mãos, recebendo a esfera cintilante. No momento em que a tocou, sentiu uma conexão profunda não apenas com o corcel, mas com toda a rede de energia que permeava o mundo. Mas lembre-se, advertiu o espírito, o verdadeiro poder não está no coração da lua em si, mas na união entre você, o corcel, e todos aqueles que escolhem ficar do lado da luz. Os caçadores da sombra são fortes porque se alimentam do medo e da divisão. Sua tarefa é unir as pessoas, mostrar-lhes que juntos podem resistir à escuridão. Marina assentiu, compreendendo o peso e a importância de sua missão. Estou pronta, disse ela, sua voz firme, e o resto é história.